e vai morrer. Eu queria que você abrisse novamente o texto. Nós vamos acompanhar, nós vamos caminhar por outros textos da Bíblia. Assim como o Senhor nos der graça, eu queria falar sobre isso. Sobre terra seca. Vai minando, vai minando, vai minando, vai minando, e a terra vai ficando seca. Imagina anos, o texto não nos fala se a terra de Jericó ainda estava relacionada à maldição que Josué proferiu lá em Josué, no capítulo 6, versículo 26, quando ao tomar Jericó, ela amaldiçoou a cidade. O texto não fala se vamos colocar assim, essa maldição se deriva desse mesmo texto, ou se era algo daquele tempo. Mas sei que o texto já entra falando. Diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra estéril. O texto não fala se vinha daquela maldição, ou se era agora uma maldição daquele tempo. Mas ele já começa entrando falando que a cidade era bem situada, a cidade era bem localizada, a cidade tinha tudo para dar certo, era uma cidade grande, era uma cidade onde passavam-se as caravanas, onde para se deslocar normalmente se passavam por ali, era reconhecida, era uma cidade famosa, ela era num local estratégico. E os moradores da cidade sabiam disso, e eles mesmos que falaram para Eliseu isso. Eles falaram: olha, a cidade é bem situada, a cidade é bem localizada, mas como o senhor vê, com certeza, o texto aqui não vai entrar em detalhes, porque senão encheríamos a Bíblia se fosse contar detalhe por detalhe. Mas eu acredito que eles tiveram chamar Eliseu e andaram com ele pela cidade, mostrando a cidade, mostrando os pontos, falando: olha Eliseu, olha ali, olha você ver as construções como são boas, olha aqui, nós temos isso, nós temos aquilo, olha aquela praça, olha aquele outro. E aí, mostrando para ele, falou assim: olha, você vê que a cidade é bem localizada, ela é bem situada, porém, tem um problema com a cidade, tem um problema com a cidade. E aí eu quero trazer para nós aqui: quantas são as pessoas que as pessoas olham para ela, talvez até você, e eles falam com você, ou você já ouviu alguém falar isso: essa pessoa tem tudo para dar certo, essa pessoa tem tudo para dar certo. De repente já falaram isso do seu filho, ele tem tudo para dar certo. Ou já falaram isso do seu marido, ele tem tudo para dar certo. Eu não sei por que ele ainda não estourou, não sei por que ele ainda não venceu na vida, porque ele é uma pessoa bacana, ele é uma pessoa inteligente, mas essa pessoa fica presa, amarrada, ele não rompe, ele não prospera, ele só anda para trás, ele tem tudo para dar certo. Você já ouviu essa expressão? Com certeza falavam isso de Jericó: essa tem tudo para dar certo. Era para ser uma das melhores cidades, mas as águas eram salgadas. E eu fui pesquisar a respeito para me falar, e eu pesquisei a respeito de alguns desertos, de algumas cidades, os locais onde menos chove, considerado também a outros como o maior deserto do mundo, igual o Saara. Mas de repente você já ouviu falar muitas das vezes do Saara, que é o maior deserto do mundo, mas talvez você não saiba que o Saara não é o lugar mais seco do mundo. Embora ele seja o maior deserto, ele não é o mais seco. Aqui do nosso lado, aqui no Chile, está o deserto do Atacama. É o local, lá chegou a ficar 400 anos sem chover. Nós, recentemente aqui, de repente, alguns de nós vigiou até, blasfemou um pouquinho, né? Existe isso, blasfemou um pouquinho? Não tem não, blasfemou, seja de leve ou murmurou de vez. Reclamamos demais da chuva, né? Ah, meu Deus, não aguento mais essa chuva. Meu Deus do céu, só chove aqui. Jesus amado, eu costumo jurar para cima de Pedro, coitado do Pedro, né?
São Pedro lá, eles cresceu a torneira aberta, enquanto isso Gilmar estava lá no Porto Seguro, né, Gilmar? Tranquilão lá, né? No sol quente. E nós aqui, nadando, eu vi até na internet uma foto bacana. Eu até peguei ela, achei bonita assim, pela criação das pessoas. Falando, eles fizeram uma montagem. Eu não sei qual o nome da avenida, mas eles fizeram uma montagem e colocaram água do lado, enxurrada do lado, enxurrada do outro, falando assim embaixo, assim, que a BH-Trans estava contratando Moisés para cuidar do trânsito. Aí estava com um cajado assim, estava atravessando ele. Ela ficou até bonita, eu achei interessante pela criatividade. As pessoas são criativas mesmo. Aí eu achei muito bacana a criatividade deles. Então choveu muito, e muitas vezes nós reclamamos por isso, pelas águas. Eu posso falar porque eu trabalho num sacolão. Então eu sei o quanto é importante a água para as verduras. Mas aqui, muitos aqui já plantaram, já moraram no interior, na roça, sabe a importância de chover no tempo certo, de chover a quantidade certa, não é isso? Se não chover, não produz. Mas no Nordeste do Brasil estão passando necessidade já. Tem locais lá que já faz 60 dias que não cai um pingo d'água. Já começaram a racionar os alimentos, está faltando. E aí, nesse deserto do Atacama, que é o local mais seco do mundo, eu vi, e aí eu me interessei, entrei lá e fui lá, havia uma reportagem que passou do Globo Repórter sobre o local. Interessante que mesmo lá naquele deserto, mesmo naquele lugar que é considerado o mais seco do mundo, lá tem um oásis, chama-se Oásis de Gélio. E nesse oásis, que é uma fonte no meio do deserto, ela corre ali, e ali eles produzem de tudo, morango, laranja, verduras, hortaliças, produz tudo no meio daquele deserto, por causa daquele oásis que desce da cordilheira dos Andes. No meio do deserto existe um oásis. E aí o repórter que assinou ali estava falando assim, que dá a impressão que era até miragem. Falou, não, esse lugar é quente, o cara falou que estava suando igual não sei o quê. Falou, não, isso deve ser miragem, porque aquela água cristalina correndo ali. E aí eu quero chamar a sua atenção. Os dias são maus, a terra está seca, mas Deus tem um oásis para o Alto Veracruz, Deus tem um oásis para Belo Horizonte, Deus tem um oásis para o Brasil, que é você. Deus quer fazer de você ponte no meio da terra. Deus quer fazer de você um oásis, uma ponte de vida. Quantos estão dispostos a ser um oásis no meio da terra seca? A terra pode estar seca, os dias podem estar sendo maus, mas Deus ele tem um remanescente, Deus tem um representante aqui nessa terra. E o interessante é que eu lembro sobre o texto, eu li algo, eu queria compartilhar com você. Marca aí que nós vamos voltar, vamos ler de novo. Vá comigo lá em Isaías. Deus fez uma promessa linda. Isaías, capítulo de número 41. As pessoas estão carentes, estão sedentas. E você precisa ser uma fonte. Você precisa ser um oásis. Jericó ficou seco, ficou estéril, porque as águas eram más, mas aqui tem águas boas. Isaías 41, todos acharam? Amém. Nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Diz assim: os aflitos e necessitados buscam o quê? Se está estéril, se está poluído, eles precisam de água, eles precisam de você. Fala para o seu irmão, eles precisam de você. Buscam águas e não há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei.
Glória a Deus. Abilei rio nos altos ou nos desertos,